sei do que é que eu quero falar, eu só não sei se está estruturado na minha cabeça. Portanto, olhem, se não se perceber nada do vídeo, é igual ao anterior. Alô, alô, maltinha! Para não variar, porque aparentemente, ultimamente é a única coisa de que eu consigo falar com jeitos, vamos falar de caminho de volta! Há uns tempos, no mês passado, eu fiz o meu primeiro vídeo inteiramente focado no romance que eu estou a escrever atualmente e que tem sido tipo a paixão da minha vida. Foi assim um resumo geral de sobre o que era, como é que está a ser o processo de escrita, mas todo o título é Oh my God, estou a escrever um small town romance. Hoje, se calhar vou à parte tipo menos comercial, entre aspas, acho eu, que é o facto de que o que mais prazer me tem dado escrever ao longo da história toda, porque eu sinto que ela está um bocadinho a mais de metade neste momento, não é bem só o romance. Caminho de volta, que eu essencialmente duvido que este título mude, já é caminho de volta desde o início, desde a primeira versão, começou a história toda por causa deste título, então quase certeza que vai ficar. Até ao momento é caminho de volta e vai continuar a ser a historinha do Bruno e da Ana e, essencialmente, de tudo o que está para trás. Como eu estava a dizer, porque volto a dizer, eu não consigo manter uma linha de pensamento como deve ser quando estou a falar. O que mais prazer me tem dado escrever nos últimos tempos nem é só o facto de ser um romance. Porque eu acho que eu não conseguia escrever nada que não fosse romance ou poesia, honestamente. Mas é o backstory. É o facto de que, se calhar por se passar em Alcácer, se calhar por ser num meio que me é muito, muito familiar, como é óbvio, é a minha terra natal, eu consegui construir todo um mundo à volta deles. Hoje vamos falar um bocadinho das famílias. Da história toda por trás. Porque o Bruno e a Ana não são desconhecidos. Eles não começam desconhecidos. Isso percebe-se a partir do momento em que eles se cruzam. E aos bocadinhos eu tenho construído as famílias, a forma como elas se interligaram, um bocadinho do que é que está estruturado por trás deles, do que é que começou e que é um bocadinho maior do que eles. E é isso que o Bruno menciona várias vezes, em como parece que as correntes sanguíneas deles têm ímãs e tipo, que são tipo metal e ímã, que se atraem, que independentemente de serem eles ou qualquer outros familiares, acaba por haver sempre qualquer coisa a ligá-los. E sinto que isso é tipo mega clichê, que tudo isto acaba por ir um bocadinho ao que é mega clichê, mas ao mesmo tempo que é a minha primeira história assim mais completa, mais inteira, mais... Falta-me um bocadinho a palavra, confesso. Isto é um bocado pouco lógico para uma gaja que passa mais de metade dos dias dela a escrever, mas já se viu que eu sou um bocadinho grande, bem mais eloquente a escrever do que propriamente a falar, assim, só coisas que me saem da cabeça. Se calhar se eu começasse a escrever roteiros para a porcaria dos vídeos, se calhar isto dava menos trabalho a editar. Mas como eu não sou boa nisso, olhem, cá estamos. É só rumbling. Mas, essencialmente, sinto que é o meu primeiro romance mais completo. Que não é só, tipo, uma primeira camada. Que não é só sobre uma geração. Porque eu sinto que até aqui escrevi sempre tudo muito com base nos grupos de amigos, nas pessoas mais ou menos das mesmas idades, com os pais como side characters completos, com falta de estrutura que é normal em famílias. E quando eu digo é normal em famílias, não é tipo ter um pai e uma mãe, todas as famílias têm tipo um pai e uma mãe. Isso não faz sentido. Mas tipo, partes da família. Existirem avós, existirem primos, existirem familiares mais distantes, primos dos pais, familiares do avô. Coisas que sinto que, por não serem na maioria das vezes
o foco dos romances adolescentes que eu escrevia parece que não existiam. E desta vez tenho a certeza que Caminho de Volta tem essa profundidade. Acaba por não ter nada a ver com tudo o que eu escrevi antes. Quem me costumava acompanhar na altura do Wattpad, quem me acompanhava no Instagram na altura em que eu publicava os capítulos das histórias, sabe do que é que eu estou a falar. Às vezes, quando precisávamos de ir atrás, por exemplo, explicar porque é que eles tinham dinheiro para fazer determinada coisa, acabava por não ser tão consistente. E eu sinto que Caminho de Volta está muito bem construído a esse nível. Interrupções à parte. Esta história tem um diferencial das coisas que eu escrevi antes, e se calhar por isso é que está mais amadurecida, por isso é que eu a estou a levar mais a sério, que é o facto de que é muito maior do que só o Bruno e a Ana. E agora passamos para a parte se calhar um bocado mais bem estruturada deste vídeo. Caminho de Volta é essencialmente sobre duas famílias. Sei que isto é a maior cara de novela portuguesa de sempre. Mas a verdade é que nós absorvemos as nossas inspirações das coisas mais inconscientes. São duas famílias bem simples. Pessoas, tipo, não necessariamente bem ricas, não necessariamente bem pobres, mas simples. Completamente simples. E a história começa na geração dos avós. Com a Suzete e o Bernardo como avós do Bruno. Com a Rosalinda como avó da Ana. O avô dela, se eu não me engano, eu nem lhe dei nome porque ele morreu muito tempo antes da história. É mencionado vagamente, mas essencialmente é sobre, nesta geração, a Rosalinda, a Suzete e o Bernardo. Que são realmente personagens da história, apesar de tudo, tal e qual como eu mencionei no videozinho, da Suzete ter morrido e isso ser basicamente a premissa, o ponto de partida. Nessa geração temos o mundo dos nossos avós, basicamente, porque se vocês têm a minha idade ou próxima, o Bruno e a Ana são basicamente as vossas idades, pouco mais. Porque isto passa-se em 2028, o Bruno tem 25 anos, que é a idade que eu vou ter em 2028, e a Ana tem perto de 27. Então, a geração da Suzete, do Bernardo, da Rosalinda, do avô da Ana. Eu agora sinto-me um bocadinho mal do senhor não ter nome, porque até o parvalhão do pai dela, que não vale coisa nenhuma, tem nome, e o avô dela não tem. A geração deles é a geração dos nossos avós. É uma geração muito machista em comparação com o mundo que nós conhecemos. É uma geração de poucas permissões contextualmente falando. Principalmente vamos focar no facto de que isto se passa numa terra pequenina. Alcácer do Sal ainda era bem mais pequenino nessas gerações. E por causa disso existem certos preconceitos, certas formatações para os relacionamentos, certas coisas que aconteceram que não passam dali. E se nós formos ver bem, há pouca coisa que é aprofundada desta geração, porque é a primeira, o ponto de partida, e por muito que principalmente a Rosalinda acabe por ser muito importante na história toda. Eu costumo dizer que ela, o Bruno e a Ana são, tipo, principais. E eu disse duas famílias, mas se nós formos ver bem da história ao longo dela própria, acaba por depois meter também um bocadinho a família do pai do Bruno, mas é só muito levemente, até porque a geração destes avós que eu estou a mencionar são sempre os lados maternos das famílias. Do lado do pai do Bruno, até é a família com que ele cresce mais, mas eles são menos mencionados porque não é o mesmo espaço. Tanto que, entretanto, é a avó Antónia e o avô Filipe, que entretanto também faleceu. Porque a ideia é serem pessoas já com alguma idade e tudo muito à volta disso, do facto de serem gerações diferentes e também do apresentar a distância que havia por morarem em sítios diferentes e os conceitos mesmo de família e de certas demonstrações de carinho e de certas questões que depois acabam por ser muito geográficas. Mas eu acho que é assim mais a geração que tem mais discrepância nesse sentido, principalmente porque o Bruno tinha muito mais familiaridade com os avós do lado do pai, porque estavam fisicamente mais próximos. E agora passamos para a que, a meu ver, é a geração mais importante das três, que é a geração da mãe do Bruno. São os backstories mais mencionados,
são os plot holes, ou seja, os pontinhos que ele vai descobrindo ao longo da história são basicamente sobre esta geração toda. Porque temos a Cristina, mãe do Bruno, temos o Ricardo, pai do Bruno, depois temos a mãe da Ana, a Maria Margarida, quando que ela é Ana Margarida. Eu depois também quis puxar um bocadinho por aí naquela coisa muito comum, principalmente em terras mais pequeninas, ou é mantida em terras mais pequeninas, em mundos menos, desenvolvidos, entre aspas. Não é que seja um Zé Ninguém, mas é o contraste entre uma capital e um sítio menos, vamos dizer, urbano. Que atualmente já é estupidamente turístico, mas agora até convém que seja, nós precisamos de dinheiro, malta, por amor da santa. A geração da mãe do Bruno, a meu ver, é a mais importante, porque é a partir de lá que são quase todos os problemas. Quase todos os entraves em relacionamentos, quase todos os entraves, ou que vai para a frente, ou que vai para trás e assim. Porquê? Porque a família do Bruno acabou por continuar toda muito estruturada e a Ana, no final das contas, só tem a avó. O Bruno cresceu inteiramente naquilo a que nós chamamos uma família normal. A que o mundo conhece como a estrutura de família comum tradicional portuguesa, tradicional, etc, etc, com os dois avós do lado do pai presentes, com o pai e a mãe, com a tia, com tudo muito bem construído e até determinado ponto saudável. Quase saudável. E como tinha um mundinho confortável à volta dele, nunca questionou o que é que vinha para trás. Porque ele conheceu sempre o meio do pai. É o facto geográfico de que eles cresceram depois no sítio onde o pai dele é. É Lisboa. É o mundo urbano que lhe deu todos os acessos possíveis e imagináveis e o conforto, por assim dizer. Porque essa é um bocadinho a chave. Porque é que as pessoas não questionam? Porque estão confortáveis onde é que estão. E o Bruno é um sinónimo disso. Eu construí o Bruno à volta de um miudinho mimado, se nós formos ver bem. Ele diz várias vezes ao longo da história até agora que era um miudinho mimado. Estava habituado a quando não estava bem, tinha sempre ou o pai ou a mãe ou alguém ao pé dele. A quando algo não corria tão bem, tinha sempre alguma coisa para onde recorrer. Ele próprio diz, por exemplo, a questão do estágio. Eu nem sequer precisei de procurar um estágio depois de acabar a licenciatura. Tinha trabalho logo. Ele esteve sempre muito confortável. Ou seja, não foi difícil para a Cristina de manter tudo o que envolvia a família de Alcácer debaixo dos panos, por assim dizer. Porque depois temos a família da Ana, que é interligada com a do Bruno desde a geração dos avós. Porque elas eram muito amigas, elas juntaram-se e viveram ali em casinhas coladas uma à outra, e depois as mães deles cresceram juntas. A Maria Margarida e a Cristina, em conjunto com depois alguns personagens mais secundários, que também foram outra construção que eu acho que está a ficar mesmo muito fixe. E está... Mesmo para mim é um prazer maior poder escrever à volta de uma coisa que sei que já construí com mais qualidade do que estava habituada. Elas cresceram naqueles núcleozinhos de viverem ao pé uma da outra, de sempre se terem conhecido, de serem tipo a luz da vida uma da outra. A diferença é que a Cristina era a menina certinha que acabou por seguir o caminho dito normal, entre aspas. Foi para a universidade, conheceu o amor da vida dela, cresceu, teve filho, seguiu com uma vida estruturada, vamos dizer assim. A Maria sempre foi um bocadinho mais o lado problemático. E como lado problemático que era, teve o fim problemático dela. E num dos relacionamentos um bocado duvidosos, que foi de onde veio a minha querida Ana Margarida, acaba por morrer num acidente. Para a mãe do Bruno, que estava habituada a esconder tudo aquilo que não era tão positivo, a deixar para baixo, para não ter que sentir, para não ter que processar, aquilo foi só mais uma coisa para tapar e é assim o maior segredo, entre aspas, da vida dela. Foi o facto de que ela se afastou daquela cidade aos bocadinhos e quando a mãe dela morre, na totalidade, porque tudo quanto envolve o sítio onde ela cresceu são traumas, essencialmente. Perder a pessoa que era a pessoa dela e depois perder a própria mãe. Levou o pai para o pé dela. Isto foi uma trava-língua, estava fantástico. E depois seguiu com a vida dela. E é por isso que o Bruno acaba por ser ele a ir.
Essencialmente, a geração deles é isto. O pai do Bruno é o complemento à Cristina. Depois temos a tia do Bruno, que no início ela nem sequer era para ter a importância que tem, mas é a irmã gêmea do pai, também faz muito parte desta geração. Aparece quando ele menciona as histórias dos pais em Alcácer quando eram novinhos, como uma personagem secundária, como alguém que ia junto porque era a irmã do namorado ali da pessoa principal, que era a Cristina. Aparece sempre como isso, como a menos ponderada. E na verdade, honestamente, parece-me sempre a personagem mais normal. Até porque a Filipa acaba por ser a mais próxima, por assim dizer, com que o Bruno tem menos filtros. E da geração deles, ficamos por aí. Temos a Cristina, temos o Ricardo, temos a Filipa, temos a Maria e vá o Tomás, mas o Tomás é um bocado insignificante, que era o pai da Ana. E depois, de uma geração muito próxima, muito fofinha, passamos para a geração onde começaram a arrebentar os problemas e para uma terceira geração que não se conhece. Porquê? Porque o núcleo bem estruturado saiu de onde havia problemas, o núcleo com problemas ficou e deixou-se estar. Mas a Ana vai ao encontro, vai completamente ao oposto também, cria a vida para ela, mas não fugiu, por exemplo, fugiu entre aspas, como o lado da família do Bruno fez. E essencialmente a estrutura toda da história baseia-se nestas 3 gerações. Num mundo que era perfeitinho, querido e etc. Começa a desmoronar na segunda geração e na terceira nem sequer há nada. O Bruno e a Ana, por mais que, como ela diz, se conhecessem em miúdos, tipo vagamente, porque ele fez parte daquele mundinho ali durante muito pouco tempo, enquanto as coisas ainda estavam bem, depois são nada. Eles não tinham qualquer tipo de relação, enquanto que a Suzette e a Rosalinda se conheciam desde novinhas, foram sempre próximas até uma partir, enquanto que a Maria e a Cristina foram sempre próximas até uma partir, o Bruno e a Ana já não eram nada. Porque houve um ponto de ruptura. Por isso é que eu digo, sinto que estou a escrever um bocadinho para lá de um small town romance. Claro que todas as histórias têm núcleo, claro que eu não quero estar aqui a achar mais que isto tudo. Mas sinto que o divertido para mim tem sido isto. Além de estar a escrever uma história passada num sítio que eu conheço muito bem, e espero durante os próximos dias que esteja bom tempo e eu possa gravar uns clipezinhos nas zonas em que isto se passa. Sinto que o Tiago vai ser tipo a minha cobaia, mas pronto, coitadinho. Pronto, e caminho de volta tem sido construído, principalmente na minha cabeça, porque eu já parei basicamente de escrever tudo em papel há imenso tempo. Tem sido construído à volta desta ruptura de 2 gerações que no final das contas depois acabam por não se conhecer. 2 gerações, credo. Uma última geração que acaba por não se conhecer até conhecerem. Que na verdade conhecem-se 20 anos depois, basicamente. Mais de 20 anos depois de existirem. Enquanto que as 2 anteriores foram tipo unha com carne. Literalmente não existiam uma sem a outra. E como ele diz, e muito bem, parece que as correntes sanguíneas deles têm um ímã. E não se largam. Portanto, por muito tempo que passe, por muitas coisas que aconteçam, acabam por se cruzar na mesma. Porque, no final das contas, depois acabou por ser a casa, essa ligação. De alguma forma, há sempre qualquer coisa a ligá-los. E tem sido muito giro. No princípio, essencialmente, a história acaba por não ser logo sobre o romance. Tanto que o Tio no outro dia estava a dizer: epá, já nem sequer parece a história do início. E eu tento não levar isso como uma ofensa, porque ele estava a gostar bem do início. Mas é porque aos bocadinhos foi escalando, mas o problema inicial está lá. Isso acaba por ser o mais importante para mim, e por isso é que eu digo que acho que a geração dos pais deles acaba por ser a mais importante. Porque é onde aconteceu o conflito principal. Não haveria história a fundo, por assim dizer,
sem ter havido toda a proximidade e distância que aconteceu a partir da segunda geração. Mas, essencialmente, não haveria história se a avó do Bruno não tivesse morrido. A verdade é essa. A avó do Bruno ter morrido criou a história, não a mãe da Ana. Mas pronto. E eu não sei se querem que eu fale de algum tópico em específico. Não sei se isto foi dar demasiado spoiler. Mas queria falar um bocadinho das 3 gerações que compõem os personagens principais. Porque depois temos algumas amizades relacionadas com a Ana, que depois também puxam para o facto de que se conheceram por causa de morarem perto, ou porque os pais te conheciam. Porque é algo que para mim, pelo menos, é-me muito familiar. O facto de que, principalmente em terras mais pequeninas, as pessoas se conhecem todas. Alguma coisa as liga. E mesmo em sítios maiores, mesmo quando acontece distância, há sempre ali qualquer coisa de passado. E eu não sei se neste momento já estou a fazer grande sentido, mas eu já sabia que este vídeo não ia fazer o maior sentido do mundo, mas só queria voltar a falar de Caminho de Volta, agora focando mais, depois de já estar com 20 capítulos escritos. Aliás, 19 e o prólogo, e o 20 iniciado. Por isso é que eu digo, eu estou um bocadinho mais de metade da história, acho eu. E sinceramente, é o que eu digo, tem sido a paixão da minha vida, a coisa que eu mais adoro fazer. Eu tenho desenhado sobre, escrito sobre, construído à volta e estou a amar completamente. E, como eu disse no início do vídeo, sinto que estou a amar ainda mais por ser provavelmente a coisa mais bem construída que eu já fiz. Porque tenho um verdadeiro núcleo de personagens. E quando eu digo que não é só um small town romance, não é porque eu acho que outros small town romances são só isso, é porque se eu continuasse a escrever da maneira que acho que estava a escrever até aqui, seria só isso. Porque eu não dava o embalo que esta história está a ter anteriormente. Ou seja, eu não me estou a comparar com outras pessoas, eu estou-me a comparar com o que eu fazia antes. E é dessa parte que eu tenho mais orgulho, mais do que qualquer coisa. É em sentir que evolui para comigo. Mas... espero ter adoçado um bocadinho a curiosidade. Já sabem que opiniões ou qualquer coisa que vos cative, qualquer comentário que queiram deixar, qualquer coisa que queiram falar, os comentários servem para isso. As minhas outras redes sociais também. Se vocês gostaram do vídeo, eu estou à espera do like, do comentário, da partilha e subscrevam o canal. Porque ultimamente eu sei que não tenho falado muito de leitura, que era o original que era para ser, mas tenho falado muito da minha escrita, que tem sido, é o que eu digo, a paixão da minha vida. Tenho continuado a ler, sim, tenho pintado muito. Se vocês acompanham principalmente os shorts, sabem que eu tenho pintado imenso. E principalmente à volta de Caminho de Volta. E espero que vocês gostem. Espero que vos cative um bocadinho, se quiserem. É o que eu digo, se quiserem que eu fale de alguma parte da história em específico, ou de alguma coisa relacionada com a estrutura, ou com as dicas, ou com a inspiração. Eu mencionei levemente que há coisas que me fazem lembrar uma novela portuguesa. É o que eu digo, inspirações inconscientes é a vida. Algumas que são inconscientes, há outras que são conscientes. É pá, olhem, deixem ir, só deixem ir. Escrevam o que vos vai na mente e pode ser que saia uma cena fixe. Neste momento, olhem, eu liguei aos meus pensamentos intrusivos e voltei a escrever esta história depois das cheias e estou a amar. E pronto. É isso. Até à próxima, maltinha. Tchau, tchau. Tchau.